Ah, a Terra, lar da vida que conhecemos. Neste planeta há um fato preocupante acelerado pela ação humana, chamado aquecimento global. Esse fenômeno influencia na mudança climática, acarretando em secas extremas e chuvas mais severas, impactando diretamente na ecologia terrestre. Cuidando dessa questão, as pesquisadoras Suzanne Kelson e Stephanie Carlson, do Departamento de Ciências Políticas e de Gestão Ambientais da Universidade de Berkeley, na Califórnia, propuseram um estudo. Elas foram até o rio Eel, na costa oeste dos Estados Unidos, mais precisamente em dois afluentes dele, o Fox Creek e o Elder Creek, para entender o real impacto dessas mudanças em uma espécie sensível de salmonídeo, o Oncorhynchus micis. O estudo constituiu de 4 etapas. A primeira foi a coleta de dados sobre a correnteza dos riachos através da base do USGS. O USGS é um ponto de monitoramento geológico nos Estados Unidos. Lá, eles coletam dados de correnteza desde 1967 até os dias de hoje, e ter acesso a essa base era uma grande oportunidade para comparar os dados que seriam obtidos com o histórico. Um ponto importante a frisar é o termo ano-água. O ano-água é a forma como eles se referem a um ciclo do rio. E esse ciclo vai de 1 de outubro até 30 de setembro do ano seguinte. Então, por exemplo, de 1 de outubro de 2014 a 30 de setembro de 2015, representam o ano 2015 da água. O próximo passo era verificar as taxas de crescimento, a condição corporal e a mudança na biomassa dessa espécie. Para isso, as pesquisadoras dividiram os riachos em setores, e esses setores eram amostrados aleatoriamente via software. Para cada região amostrada, eram pescados um conjunto de peixes. Algumas medidas eram feitas sobre esses peixes, como por exemplo, o comprimento. O comprimento, também chamado de comprimento de forquilha ou FL, representa o comprimento desde a cabeça do peixe até quase o final dele, antes de começar a barbatana traseira. Eles também eram marcados com uma tag que continha um dispositivo passivo. 2 amostragens eram feitas por verão, entre 2015 e 2018, momentos distintos. O primeiro era no final de julho e início de agosto, considerado o meio do verão no hemisfério norte, e o outro no meio de setembro, ou final do verão. Outra grandeza de interesse era o movimento dos peixes. Mas como monitorá-lo? As pesquisadoras colocaram 2 antenas em pontos espaçados do rio. Assim, quando os peixes marcados passavam por essas antenas, um sinal era emitido para essas antenas e repassado por uma base de estudo. Assim, elas conseguiam saber exatamente a direção do movimento desses peixes. De posse de todos esses dados, então, foram analisadas estatisticamente as relações deles com as secas e as cheias extremas. Esse trabalho vai apresentar apenas 3 hipóteses das mencionadas no trabalho completo dessas pesquisadoras. A primeira delas é: será que o tamanho médio dos peixes variou? A segunda: será que o peso médio dos peixes variou? Ou então, será que o movimento dos peixes variou com essas mudanças de clima? Bom, as 2 primeiras análises que nós faremos são muito similares. Vamos iniciar aqui no canto superior esquerdo, importando as bibliotecas que a gente vai usar. Então, vem esse comando rm, list igual a ls.
Esse comando ele serve para limpar as variáveis que estão no nosso ambiente de desenvolvimento. Como não tem nenhuma variável, ele não vai fazer nada. Esse próximo comando, dev.off, ele serve para fechar as abas que estão abertas aqui em figuras e plots. Como não tem nenhuma figura ou plot, essa vai retornar um erro, mas esse erro não causa nenhum problema. Tem agora esse comando setwd, que é um comando que visa colocar o código dentro de um diretório. Mas que diretório? É o diretório em que eu salvei todo o conjunto de dados que eu vou utilizar. Todos os dados que estão sendo utilizados foram retirados da base de dados do estudo das pesquisadoras. O link desse conjunto de dados vai estar no vídeo. A importar os dados. Primeiro eu chamo o conjunto de dados de fish e ele está lendo um arquivo .csv, que é um arquivo tipo Excel, que é esse Fish Summary Captures, que contém os dados de cada amostragem de peixes, o comprimento que foi medido e o peso que foi medido deles. O dia, enfim, tem bastante informação. Depois dessa coluna Fish Year, estou transformando os anos em um tipo de texto, para que ele não seja confundido com numérico e seja calculado. O próximo comando, fishDate, estou colocando essa coluna date e dizendo para o código que o que tem nela é do tipo data, para ele entender. A coluna growthG, ela é um comando que está fazendo uma conta, que é o peso da captura menos o peso da captura anterior, ou seja, esse delta. E logo abaixo o growthGday, a coluna que vai pegar esse delta e dividir pelo número de dias desde a última captura. Insiro cores para o gráfico que vai seguir. E aqui está o comando do gráfico, aqui no canto inferior direito. Tem essa distribuição dos pontos, né, de crescimento em milímetro por dia nos anos de 2015, 2016 e 2017, em que 2015 foi o ano de seca, 2016 um ano intermediário, 2017 um ano de cheia. Note nessa barra central, nessa barra horizontal preta, que representa a média. Então, ao longo do tempo, as médias variaram muito pouco, ficaram em torno de zero, mesmo em condições mais secas, em condições mais úmidas. Então as pesquisadoras fizeram uma série de análises de variância para entender se existia uma variação significativa em função dessa característica de cada ano, né, na seca e na cheia. Então nesse primeiro comando, lm growth milímetros por dia, é o que eu estou querendo prever, e year, os anos, são os meus preditores. Então eu quero saber se existe essa variação. Minha hipótese nula é: as médias em cada ano são iguais? Então eu vou plotar aqui comando ANOVA, e aqui ele retorna um valor P relativamente alto, né, de 0,16. Rejeitar a hipótese nula com um valor P alto assim é um argumento muito fraco. Costumeiramente a hipótese nula é rejeitada quando o valor P é inferior a 0,05. Então a condição do ano não explica bem essa variação de milímetros por dia. Aqui é uma análise um pouco mais detalhada, né, em função de cada ano, mas mesmo assim a gente percebe que os valores P ainda são altos. Seguindo aqui para a análise do peso. Será que o peso variou significativamente nesses anos? Então, mesmo princípio, né, a nossa coluna growthGday, que é aquela que a gente calculou aqui em cima,
essa é a variável que eu quero predizer e ano é o preditor. Pela análise de variância, a gente percebe que o valor P de 0.07 é acima de 0.05. Então, recusar a hipótese nula de novo vai ser um argumento fraco. Então, vamos continuar as nossas análises, indo para as análises finais, importando as bibliotecas necessárias, fechando e apagando as variáveis, colocando o diretório necessário. E agora vamos importar essa nova base de dados que tem a ver com o conjunto de todos os peixes, do Elder e do Fox Creek. Na coluna de data a gente coloca como valor de data, na coluna de mês como valor mês. Cria-se um subconjunto só dos peixes em torno do mês de setembro e outubro, né? Então aqui valor 9 e 10. E chama os valores da coluna ano como sendo texto não numérico. Análise de covariância para ver se conjuntamente ano e o log do comprimento do peixe prevê bem o peso. E aqui no Summary a gente percebe que de fato o comprimento ele prevê bem o peso, faz muito sentido porque espera-se quanto maior o peixe, maior o peso dele. O ano de 2016 tem um valor P baixinho, mas o de 2017 tem um valor alto. Então não é suficiente para a gente conseguir dizer que ano prevê bem o log do peso. E mais uma vez aqui nas análises conjuntas isso se confirma. A análise conjunta do log do comprimento com o ano 2016 tem um valor baixinho, né, porque ambos têm um valor baixinho individualmente, mas para o ano de 2017 o valor é alto. Então a análise conjunta é que essas duas grandezas juntas não explicam bem o log do peso. Seguindo para a análise do movimento do peixe. Então aqui a gente importa também as bibliotecas necessárias, apaga as variáveis, vai para o diretório necessário, onde tem os dados. E aqui a gente importa os dados do sensor, daquele sensor passivo que foi comentado. Aqui a gente pega e coloca todos esses valores como sendo valor dia, de mês e ano. E aqui ele precisa ser calculado as datas no calendário juliano para facilitar as contas. Que datas são essas? É a data quando os peixes começam a se movimentar. Então essas informações foram coletadas. Os meses aqui relacionados ao verão, a primavera, vão ser calculados aqui agora com o calendário juliano e feito o teste de variância novamente. E aqui a gente percebe o valor de P alto. Ou seja, a gente não consegue rejeitar a hipótese nula de que os peixes eles começam a se movimentar uma mesma média, ou seja, mais ou menos no mesmo período. Bom, é verdade que mesmo com as secas e cheias extremas que houveram ao longo desse período de análise, não houve mudança significativa no movimento ou crescimento dos peixes. Mas então o trabalho foi perda de tempo? Não. A explicação é que, devido aos rios serem alimentados por lençóis freáticos, o fluxo de água era aproximadamente constante, não importava a forma como o tempo estava, sendo seca ou sendo cheia. Os lençóis freáticos permitiam um fluxo médio constante. E além disso, esses afluentes possuíam um substrato nutritivo que permitia que os peixes se virassem ao longo desse período. Então a análise aqui é outra. E esses ecossistemas precisam muito ser preservados, porque eles são responsáveis pela manutenção da vida, mesmo nessas condições extremas que foram apresentadas. Agradeço pela atenção, por ter ficado até aqui neste vídeo. Para maiores informações, olhem a descrição do vídeo e
Espero vocês na próxima. Tchau, tchau!